lá, queridos, primeira quarta de adoração desse mês. Vamos então para o Salmo de número 149. Salmo 149. E nós vamos iniciar hoje, na verdade, né? Não vai ter como a gente abranger o salmo todo. Também eu não vou estar só eu ministrando aqui sobre adoração. Nós vamos ter outras pessoas, mas da próxima vez que eu ministrar, continuaremos no Salmo 149, tá bom? Nós iremos versículo por versículo desse salmo e nós vamos aprender, porque esse salmo, irmãos, é muito rico sobre adoração, sobre batalha espiritual, princípios aqui poderosos, né, da adoração bíblica. Nós vamos aprender versículo por versículo, são 9 versículos, e vamos lá, na leitura do Salmo 149. Todo mundo aí? Então, uma jornada de adoração, sobre adoração. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os santos com os mansos, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais. A tua palavra, ela não volta vazia, conforme ela mesma diz a seu respeito. A palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Nós abrimos esse mês falando sobre adoração. Eu oro para que cada quarta-feira nós estejamos aqui sedentos e famintos para aprender. Eu oro, Senhor, para que o Senhor também abra os olhos do nosso entendimento para a Tua palavra, aquilo que a Sua palavra tem a nos ensinar, a nos instruir, a nos corrigir, Senhor, a nos exortar. Nós oramos nesse momento, Pai, pela atmosfera nesse lugar, que haja aqui sede e fome, não mais distração, nem incredulidade, nem sonolência, nem indiferença. Nós oramos por um ambiente de fome e de sede da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, esse salmo, irmãos, é realmente um salmo precioso, com princípios poderosos sobre adoração. E nós vamos então nessa jornada, né, do Salmo 149, versículo 1, diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Dependendo da versão, começa com aleluia. Então tem algumas versões, né, que em vez de dizer louvai ao Senhor, eles pegam a palavra original mesmo do hebraico e coloca aleluia. Já tem versões que vem traduzido, porque aleluia significa louvai ao Senhor. Essa palavra aleluia é interessante, porque ela é uma palavra hebraica, mas que se tornou universal. Então, existem palavras da Bíblia que em qualquer língua que você ouvir, vai ser a mesma palavra. E uma delas é aleluia. Temos outras palavras também, mas vamos nos concentrar na palavra aleluia. A palavra aleluia, ela é composta de duas palavras. Primeiro é um verbo, que é o verbo louvar. Aqui nós temos o verbo halal. Existem várias palavras para louvor e adoração no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda é mais rico nos significados de louvar, cantar, porque muitas vezes na nossa Bíblia está apenas louvar, mas a palavra às vezes era louvar com instrumentos,
louvar com voz alta, louvar com mãos levantadas. Ou seja, a Bíblia, nas expressões de adoração, ela é muito rica. E às vezes a gente acaba, perdendo o significado, porque na nossa tradução em português foi traduzida apenas como louvai ou cantai. E aqui nós temos o verbo halal, de onde vem a palavra aleluia. E tem uma coisa muito interessante nesse verbo. Halal significa brilhar também. Além de louvar, significa brilhar. Tem esse sentido de resplandecer. Isso é muito significativo. Por quê? Porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos como que focando em Deus. Os nossos olhos estão completamente voltados para Deus, para a sua glória, e de volta nós somos iluminados. Tanto que tem um salmo, que é o 34, que diz: olharam para ele e foram iluminados. Então, todas as vezes que nós estamos nos sentindo meio embaçados, eu não sei se você já teve esse sentimento de estar com uma coisa meio embaçada, não está muito claro, parece que está meio sombrio, cinza. Experimente louvar a Deus. Experimente colocar o foco em Deus. Quando louvamos, focamos em Deus e de volta nós recebemos luz. Assim como eu tenho aqui, olha, esse refletor, e ele está diretamente iluminando o meu rosto. Vocês estão me vendo até de uma forma mais detalhada. Assim Deus, quando nós o louvamos, Ele traz a sua glória sobre nós. Nós jogamos sobre Ele louvor, no bom sentido, Nós derramamos sobre Deus louvor, e Ele de volta derrama a sua glória em nossas vidas. Então aquelas áreas que estão escuras, as áreas da nossa alma, que muitas vezes estão escuras, quando nós louvamos, Deus começa a iluminar. Deus começa a dissipar trevas. Por isso que o louvor é tão poderoso. As pessoas aí fora até já estão descobrindo isso e usando a música como terapia. Existem psicólogos que trabalham com essa linha de musicoterapia, porque eles descobriram que a música, ela tem poder. Agora imagina a música direcionada para Deus. Fizeram uma experiência e em um jardim de flores, e colocaram um determinado tipo de música. Música normal, tá? Não era música de louvor, de adoração, não. Não era música de igreja, não era música religiosa, era música. E colocaram um tipo de música. E então trocaram e colocaram em outro jardim outro tipo de música. E foi incrível o resultado. Porque, dependendo da música, as flores, elas ficavam mais bonitas, mais brilhantes suas cores, elas ficavam mais viçosas, enquanto que outras, dependendo da música, elas começavam a meio que murchar. Olha só o poder da música. Mas aqui eu estou aplicando a música, o louvor direcionado a Deus. A segunda, eu disse que é composta de duas palavras, então a outra palavra aqui é Iá. Halal Iá. Halal Iá. Então ficou aleluia. Iá é o nome de Deus, só que é a forma contraída do nome de Deus. Nós temos o nome de Deus no Antigo Testamento, o nome próprio, não o nome genérico, O nome genérico de Deus é Elohim, mas o nome próprio de Deus, a gente não sabe a pronúncia exata, apenas as consoantes, mas pegaram as vogais do nome Adonai, que significa Senhor, e colocaram junto com as consoantes, e então
temos a palavra, o nome Yahvé. Yahvé é o nome próprio de Deus, certo? Então, para ficar um pouco mais claro para você, eu sou ser humano, né? Ok? Eu sou ser humano, mas eu tenho um nome, e o meu nome, além de ser humano, é Marcos. Assim é Deus, certo? Deus é o nome genérico, mas Deus tem um nome próprio. O nome de Deus são as 4 consoantes, que é Iod, Het, Vav e Het. Então a gente não sabe qual seria o nome de Deus. Pegamos as consoantes e juntamos com as vocais de Adonai e ficou Yahvé. Em português foi traduzido para Jeová, tá? Então aqui nós temos a palavra halal, o verbo halal, e o substantivo Iá, que é o nome de Deus. Então, louvai ao Senhor. Esse início do Salmo 149, meus queridos, é uma convocação. Nós somos convocados a louvar a Deus. Por quê? Porque o homem, o ser humano, foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, todas as vezes que o ser humano louva a Deus, ele está fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi criado. Por isso que louvar a Deus nos traz tanto prazer e satisfação. Porque nós estamos fazendo aquilo para o qual fomos criados. Eu sempre comparo, com o microfone. O microfone foi criado com um objetivo: captar a minha voz em um diafragma aqui, transformar em um impulso elétrico. No caso desse aqui não tem fio, tá? A única diferença é que ele transmite por ondas a um receptor que está ali em cima, que conecta um fio, leva lá atrás e devolve para o sistema de som. Mas, resumindo, o propósito do microfone é captar a minha voz para que ela seja amplificada, para que vocês ouçam mais alto. Se eu pego esse microfone e eu digo, eu vou transformá-lo em um martelo, eu preciso, pregar um prego na minha parede e eu vou usar esse microfone para servir de martelo. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Eu não vou enfiar um prego numa parede com o microfone porque não é adequado, e eu vou destruí-lo. Certo? Então, 2 coisas acontecem quando não se cumpre, não se usa para o propósito específico. Não cumpre a função e ainda destrói. Assim é o ser humano. Quando nós não adoramos a Deus, quando a gente adora a nós mesmos, quando a gente adora o dinheiro, quando a gente adora uma outra pessoa, adorar, que eu estou dizendo, é colocar no lugar de Deus. E o nome disso é idolatria. Idolatria é toda troca de Deus por outra coisa ou pessoa. Eu posso adorar o dinheiro, eu posso adorar o carro, eu posso adorar a minha casa, eu posso adorar minha esposa, meus filhos. Tudo isso eu estou colocando no lugar de Deus, estou me desviando do propósito. Porque o meu propósito e o seu é adorar a Deus. Nós nascemos para isso. Então ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Isso é idolatria e Deus não aceita. Deus condena a idolatria taxativamente. Por quê? Porque a idolatria simplesmente é uma desvirtuação, não sei se a palavra é desvirtuação ou desvirtuamento, do propósito. Você está desviando do propósito. Então, a frustração e você acaba sendo prejudicado. Como o microfone foi destruído, nós acabamos, quando alguém substitui Deus por outras coisas, ele acaba se perdendo. Certo? Então, por isso que a adoração, ela corrige o nosso foco, porque nós olhamos para Deus.
nós olhamos para Deus. Então, o verbo aqui é uma convocação, louvai, ou seja, foque em Deus, olhe para Deus. Nada pode estar no lugar de Deus em nossos corações, amém? Nós temos que tirar os ídolos do nosso coração. E existem muitos ídolos. A gente acha que ídolos só são imagens de escultura, né, de pedra, de pau, de gesso, de metal. Não, ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, certo? E é muito fácil a gente levantar ídolos no nosso coração. Mas vamos seguir aqui. Ele diz agora: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos para essa expressão agora. Cantai ao Senhor um cântico novo. Essa expressão ela vai se repetir 6 vezes nesse salmo. 6 vezes tem: cantai ao Senhor um cântico novo. Então, é importante. Uma coisa que é repetida na Bíblia é porque ela é importante. E significa o quê? Um cântico novo. Vamos pensar aqui. Uma coisa nova. Nunca foi utilizada, usada. Então, cântico novo significaria o quê? Significa o quê? Um cântico que nunca foi cantado. Um cântico que nunca foi cantado por outra pessoa. Então, nós entendemos que cantai um cântico novo é um cântico que nunca foi cantado e que eu vou cantar a Deus de forma espontânea. Então, nós chamamos isso de cânticos espontâneos. Ok? Eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas, né, com cântico espontâneo. Para algumas pessoas é estranho, né? Vamos agora cantar espontaneamente. Cada um vai fazer agora a sua música, sua canção para Deus. Tem pessoas que não conseguem. Elas não conseguem cantar espontaneamente. Por quê? Elas estão engessadas, presas a uma letra decorada. Sim, nós temos cânticos, né, que projetamos a letra aqui na frente e a gente segue aquela letra e que a gente já memorizou. Ok, tem o seu lugar. Mas há uma experiência, irmãos, mais além. O que a Bíblia está nos chamando aqui, através desse salmo, é você cantar a sua própria canção para o Senhor. É você compor a sua própria canção para o Senhor. Alguém aqui já viveu esse tipo de experiência de cantar um cântico espontâneo? É gostoso ou não? Você que não cantou ainda um cântico espontâneo, eu desafio você, no final dessa palavra agora, nós vamos ter um momento para praticar o que nós estamos aprendendo. E basta você abrir sua boca e começar a fazer declarações a Deus de forma cantada. Paulo chama esse novo cântico, esses cânticos espontâneos, o apóstolo Paulo, ele chama de cânticos espirituais. Abra aí comigo, não vai estar projetado aqui, então é necessário que você abra aí sua Bíblia. Efésios 5:19. Efésios capítulo 5, verso 19. Gente, nós estamos aqui hoje dando a teologia da adoração, aprofundando em temas que muitas vezes a gente faz, mas a gente não sabe por que faz. A gente canta, às vezes até um cântico espontâneo, mas a gente não sabe que isso já estava na Bíblia, previsto pelas Escrituras. Vamos ler então, Efésios, capítulo 5, verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então nós temos aqui 3 categorias
de canções, de músicas compostas com letras que podem ser dadas ao Senhor no culto. Primeiro, aqui ele fala de salmos. Então, só uma rápida explicação para eu me concentrar em cantos espirituais, porque senão eu acabo falando dos outros e perdendo o foco aqui. Mas salmos são todas as canções que cantamos baseados na Bíblia. Então, tudo que nós cantamos que tenha a letra exatamente como está na Bíblia, nós chamamos isso de salmo. Então, pode ser tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de um salmo que nós cantamos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Então, quando nós cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Nós acabamos de cantar um salmo. Por quê? Porque é uma canção baseada em um texto ou trecho da Bíblia, ok? Agora ele fala de hinos. Hinos são todas as composições que são inspiradas na Bíblia também, né, em trechos da Bíblia, mas não são literalmente a Bíblia cantada. Então, tudo que nós cantamos projetado aqui nesta tela, tudo não, né? Mas a grande maioria seriam hinos, certo? Exceto os que a gente canta, que são literalmente tirados da Bíblia. Então, nós cantamos, qual foi uma das músicas que vocês cantaram aqui hoje? Que eu só cheguei já no finalzinho da intercessão. Furioso? Tão profundo. Nada nos separará. Parece que é um salmo aí, porque está pegando o trecho, né, de Romanos, né, nada nos separará do amor de Deus, mas é mesclado com uma letra composta por alguém. Dos laços do seu grande amor, de longe ouvimos. Essa parte não está na Bíblia. Então nós chamamos isso de hino. É uma composição, certo? Claro, com uma inspiração nas Escrituras, mas não é literalmente citando a Bíblia. Estão entendendo aí a diferença? Ok? Todo mundo está aqui? Todo mundo está acordado? Agora, vamos para cânticos espirituais. Aí Paulo diz, e cânticos espirituais. A expressão cânticos espirituais é odes pneumata, que significa cânticos inspirados pelo Espírito. Cânticos inspirados pelo Espírito Santo. E aí, entendemos aqui que são expressões novas. Expressões novas. Você não aprendeu, não é decorado, mas é nova, é espontânea, de adoração e louvor, cantadas a Deus a partir do coração de adoradores dedicados. Então, quando adoradores dedicados, consagrados ao Senhor, se reúnem, eles começam com salmos, começam com hinos, ou com hinos e depois com salmos, a ordem aí não importa, mas isso vai crescendo, 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 até que você chegue em um ponto, e nem sempre isso acontece nos cultos, infelizmente, certo? Eu lidero louvor há muitos anos, e quem dera que todo culto a gente tivesse esse ápice, que você vai subindo, 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 e quando você chega no ponto máximo, então começamos a cantar espontaneamente. Por quê? Porque as palavras decoradas já não são suficientes para expressar o nosso coração. É como se fosse uma cachoeira, certo? Você vai represando, represando, e vai até que você irrompe num cântico espontâneo.
Então, a igreja precisa entender isso, que é uma construção, é um ambiente que vai sendo construído. Vamos para outro texto de Paulo, que é semelhante, mas só para reforçar, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia. A palavra de Cristo aqui é a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, a Bíblia está dizendo que eu preciso falar para o meu irmão e meu irmão falar para mim. Sabe, eu acho que nós precisamos, irmãos, resgatar isso no culto. Há um momento que a gente diz, orem uns pelos outros. As pessoas não sabem o que orar. Até o momento de conexão pode ser um momento de fazermos o quê? Instruir e aconselhar uns aos outros. Com uma palavra de Deus, com um versículo, com uma declaração. Mas as pessoas, elas não têm entendimento. Eu fico observando às vezes, irmãos, daqui de cima. Tem pessoas que não gostam do momento de conexão. E alguns estão aqui. Mas eu quero te dizer, há um objetivo no culto, meu querido. Não é só fazer selfie, não, e postar. A Bíblia está dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. No momento de conexão, você pode dar um abraço em alguém e ser aquilo que aquela pessoa precisava naquele momento. Porque nós estamos fazendo com um objetivo. Queridos, nós não estamos aqui num teatro, numa encenação. Isso não é culto. O culto pressupõe algo vivo, algo dinâmico. É um Deus vivo que está no nosso meio. Então valorize esse momento, porque eu posso abençoar alguém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Olhar nos olhos daquela pessoa. O Senhor é contigo, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Veja, nós estamos fazendo exatamente o que a Bíblia está dizendo. E não banalizando um momento, porque a gente não gosta, porque a gente não quer se levantar, não quer levantar o traseiro da cadeira com preguiça. Desculpa, tá, irmãos? Mas infelizmente é isso. Enquanto alguém que está do meu lado, à minha frente ou atrás, pode ser abençoado através da minha vida. E eu estarei cumprindo o que a Bíblia me ensina. Porque o culto não é para mim, deixa eu te dizer isso. O culto não é para você, o culto é para Deus. Tem pessoas assim, hoje não cantaram a música que eu gostava. E tem que ser a música que você gosta ou que Deus gosta? Está invertido aí alguma coisa. Tudo bem que a gente tem ar-condicionado, é para nós, não é para Deus. Cadeira, poltrona, fofinha, acolchoada, não é para Deus, é para nós. Iluminação, instrumento, som, isso não é para Deus, é para nós, irmãos. Ok? Isso para mim está muito claro. Porque Deus não precisa de uma bateria. Deus não precisa de um refletor nem de luz de LED. Isso é para nós. Agora tem uma coisa que é para Deus. E nós estamos querendo nos apropriar para nós. Não, o louvor hoje não me agradou. Fulano que está ministrando hoje eu não gosto. Então o culto se torna o quê? Centralizado em nós. E isso é pecado, porque nós estamos roubando a glória que é devida a Deus. O culto é para Deus. Tem os acessórios do culto, tudo bem. E eu não sou contra. Precisamos de um lugar coberto, abrigado do sol, da chuva, do vento. O som nos serve, os instrumentos nos servem, iluminação, o que seja, ar-condicionado. E o que a gente puder, melhorar. Nosso prédio próprio vai ser carpete, telão de LED. Eu não tenho problema com isso. Tá? Não tenho problema. Mas isso é para nós. Para Deus nós damos o nosso coração, a nossa adoração. Para Deus nós damos aquilo que Ele quer receber.
Senhor, o que é que tu queres receber de mim neste culto? Porque senão, a gente está aqui só de corpo presente. Não tem a missa de corpo presente? O pastor Luciano Subirá uma vez pregou. Primeira vez que ele veio aqui, ele pregou sobre isso. Culto de corpo presente. Não é isso que Deus quer, queridos. Deus quer que cada culto seja um encontro com Ele, porque Ele é um Deus vivo. Amém? Deus não depende de estilo de música. Pessoal, eu fico assim, sabe? Eu fico tão chateado com tanta besteira que os crentes ficam se apegando e debatendo na internet. Agora a moda é worship. Gente, isso é muito pouco para a gente ficar debatendo. Porque na época que eu me converti, as comunidades estavam em ascensão no Brasil. E as músicas eram músicas simples. E tinha essa mesma crítica. Essa mesma crítica que temos hoje para as músicas que nós estamos cantando, tinha há 35, 40 anos atrás. As mesmas. As letras são muito simples. Só são 4 acordes. A mesma coisa que o pessoal que está vivendo hoje não viveu lá atrás. Eu fico rindo, porque só se repete a mesma baboseira dos crentes discutindo, né, que a música de hoje é uma música muito simples, que a batida da bateria é só tum, 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 tum. Eu acho que Deus, Ele olha do céu e diz assim: vocês estão muito distraídos, porque o objetivo do culto sou eu, o centro do culto sou eu, e vocês estão querendo fazer para vocês mesmos. E eu lembro quando eu comecei a cantar as músicas da comunidade, porque a gente só cantava músicas do inário, que no meu caso era salmos e hinos, ou cantava o que a gente chamava de corinho. Olha que coisa horrível. Vamos cantar um corinho. Meu Deus do céu. E ainda dizia assim: vamos bater palma para esquentar. Tá frio, vamos bater palma. Era nesse nível. Quando eu conheci as músicas de adoração da comunidade, meus irmãos, sabe quando você leva um choque de realidade? Eram músicas simples, eram 4 acordes, não eram rebuscadas, não tinham dissonantes, mas carregavam a presença. Cristiane sabe, a gente chegava no culto, na porta a gente começava a chorar. Na porta. E olha que a gente não tinha 10% do que a gente tem aqui hoje. Era uma caixa amplificada, com um violão ligado e 2 pessoas cantando. E de longe, quando eu começava a ouvir aquela música, eu lembro eu subindo aqui, a Dom José, e chegando ali na Praça da Boa Vista ali. De longe, quando eu começava a ouvir, eu começava a chorar. Por quê? Porque onde a presença de Deus está, o lugar onde a presença dele está, é isso que faz diferença, meus irmãos. Amém? Então o culto é para Deus, o culto não é para a gente. É aquilo que agrada a Deus. Mas vamos voltar aqui para a gente encerrar. São canções novas, expressões novas de adoração, cantadas a partir do coração de adoradores dedicados. Então, tanto as palavras quanto a melodia são criadas espontaneamente. Vamos ler outro texto agora, 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Paulo, instruindo aqui aos coríntios. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então Paulo está falando, olha, nós oramos e cantamos na nossa própria língua, mas nós também oramos e cantamos no espírito. E espírito aí está com E minúsculo, por quê?
Porque é do nosso espírito para o Espírito de Deus. É minúsculo aí, é o espírito humano. Então eu orarei com a mente, no nosso caso, eu orarei em português e eu orarei em outras línguas. Por quê? Porque é o meu espírito que está orando. E o espírito não ora em português. Certo? A linguagem do espírito é espiritual. Eu oro com a mente em português, mas eu oro no espírito em outras línguas. E aqui cantarei em português, mas também cantarei em outras línguas. Então o cântico espiritual, ele pode ser também cantado em português, no nosso caso, né? Cada um vai adaptar aqui ao inglês, ao francês, ao espanhol. Ou seja, eu cantarei na minha língua materna, que é com a mente, porque eu aprendi isso desde criança. A língua que eu falo, eu aprendi, então eu cantarei com a mente, eu orarei com a mente, mas aqui Paulo está dizendo, eu também orarei e cantarei com o Espírito. E Espírito aqui novamente eu enfatizo, Espírito aqui é com E minúsculo. Por quê? Há ocasiões que temos Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Mas aqui, Espírito com E minúsculo é o espírito humano. Como que o meu espírito canta? Como que o meu espírito ora? Através da linguagem espiritual. Através de um dom que Deus nos dá, chamado o dom de línguas. Que alguns têm um outro dom, que é o dom de língua grande. Esse é outro, certo? Não é esse. Então pare de ter o dom de língua grande e tenha o dom de línguas estranhas. Amém? Porque para falar mal e fofocar, a língua corre solta, né? Mas quando a gente diz assim, vamos cantar em línguas, aí a pessoa, será que isso é de Deus? Mas para tu fofocar, tu usa a tua língua. Já viu? Como as coisas de Deus são facilmente questionadas. Pastor, e por que vocês oram em línguas no microfone? Cantam em línguas no microfone? Isso não é proibido? Vamos explicar. Existem dois tipos de línguas. Existem línguas privadas, línguas estranhas, privadas, que você fala para você mesmo e não precisa de interpretação. Depois você lê aí. Não temos tempo, já estou até desviando do assunto, mas leia o capítulo 14. São línguas para edificação pessoal. Essas línguas não precisam de interpretação, porque você está usando para você mesmo, para o seu próprio benefício e crescimento. Você fala em línguas para a tua edificação. E existe um segundo tipo de língua, dom de línguas estranhas, que requer interpretação, que são línguas públicas. É quando Deus quer falar uma mensagem e através do dom de línguas ele usa alguém e outra pessoa interpreta. Então, para este tipo é necessário ter o dom de línguas e ter a interpretação de línguas. Quando nós dizemos, gente, agora vamos orar em línguas, todo mundo, vamos ter um tempo aqui orando em línguas. São línguas particulares. Não precisa de interpretação. Você está cantando ou orando em línguas para o teu próprio benefício. Certo? Então não precisa de interpretação. De vez em quando eu afasto um pouquinho o microfone da boca. Às vezes eu esqueço. Mas não é mensagem que está sendo dada à igreja. Não requer interpretação. É particular. Você pode fazer isso todos os dias em casa. Tira um tempo para orar em línguas. E a Bíblia diz que quem ora em línguas fala diretamente com Deus. É um canal acessível do crente a Deus que Satanás não interfere. É um canal direto com Deus. Eu não sei se você é do tempo das panteras. Nádia é. As panteras. Lembra, Nádia, das panteras?
das originais, que essas agora não presta não. As originais, como era o nome delas? Kelly, Sabrina e, vamos inventar o nome da outra, Jennifer. Elas tinham um telefone em cima da mesa, não era? E conversava com um homem, que a gente não via quem era, uma voz masculina, que era quem? Charles. Quem é dessa época aqui, das Panteras originais? Pronto, eu amava. Aquela linha, ela era exclusiva. Aquela linha não era uma linha telefônica normal, que podia ser grampeada, né, que qualquer pessoa falava. O número era secreto. Ok, o dom de línguas é mais ou menos isso. O dom de línguas é quando você acessa o trono de Deus de forma direta, sem interferência. Satanás não sabe o que você está orando. Por quê? Porque você está orando em línguas. É a língua dos anjos, é a língua do céu. Isso é um recurso extraordinário que muitos crentes não usam. Porque quando eu oro em português, ao meu redor está quem? Ao meu redor. Quem está ao meu redor? O diabo? Não. Se ao seu redor tiver o diabo, então tem alguma coisa errada. Ao meu redor acampa-se o anjo do Senhor. Ao meu redor. Agora, ao meu derredor é um pouquinho mais longe. Aí sim, Pedro diz que o diabo está como um leão. Como? Não é leão, ele é um leão falso, ele é um leão desdentado, né? Ele é um gatinho, mas ao derredor. Ao meu redor está o Senhor. Ao meu redor, perto de mim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, quando eu oro em línguas, eu estou em contato, em linha direta com Deus, e o diabo não pode interferir. Mas quando eu oro em português, Deus está ao meu redor, mas o diabo está ao derredor. Então ele está também ouvindo. E se ele está ouvindo, ele pode ouvir aquela oração e já traçar uma estratégia para atrapalhar. Claro que a gente vai orar em português ainda, você não vai ficar com medo porque o diabo está ouvindo. Certo? Ele está ouvindo mesmo. Mas se eu tenho um canal aberto com Deus, direto, que o diabo não sabe, não entende, por que não usar esse canal? Acessar esse canal. Estão entendendo? Então aqui o cantar em outras línguas se encaixa exatamente nessa língua que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14:15. Então, o cântico espontâneo pode ser em português e o cântico espontâneo pode ser em outras línguas. E nós vamos parar aqui no versículo 1, parte A. Vamos ficar em pé, vou chamar o pessoal da música, vamos praticar o que a gente aprendeu. Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo mergulhar nas Escrituras. Porque as Escrituras é a riqueza de Deus. Feche seus olhos agora. E com isso que falamos, vamos colocar em prática agora. Primeiro vamos cantar com a mente. Vamos cantar em português. Pode ser essa que eu cantei, a Ele a glória, porque dele, por ele. Mi menor, né? Nós vamos cantar um salmo, como eu já ensinei, que está baseado em Romanos 11:36. Tá bom? Então, nós vamos cantar porque dele, por ele, para ele. E vamos cantar o outro trecho, que a própria canção também é baseada em Romanos capítulo 11, vou abrir aqui. Se puder, acenda as luzes para a gente poder abrir as Bíblias. Vamos lá.
Pega teu celular ou a tua Bíblia. Romanos 11. Vamos praticar. Começamos com 36, mas depois a gente volta para o 33. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos no 36, tá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. É ainda o verso 36, agora a parte final, né? A ele a glória, eternamente. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Agora vamos para o verso 33, com profunda. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Verso 33 ainda. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Jesus toda a glória. Fecha a Bíblia, esquece agora as palavras que você acabou de cantar. Enquanto os instrumentos lá em cima crescendo, nós vamos agora cantar as nossas próprias palavras, tá? Você vai agora cantar frases construídas, compostas. A Jesus toda a glória, todo o louvor, ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro Santo, Santo Imaculado. Seja o louvor, seja a glória, seja a honra, a sabedoria e ações de graça. Porque dele, vamos em português agora. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora nós estamos cantando com
dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Só as vozes. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora vamos, sem os instrumentos, cantar espontaneamente, tá? Sem instrumentos, sem nada, mas vamos cantar compondo agora com as nossas próprias palavras, tá bom? Vamos lá. Jesus, tu és digno, tu és santo, poderoso para sempre e eternamente. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Exaltado, exaltado é o nosso Deus, exaltado nas maiores alturas. Aleluia. Agora vamos terminar cantando espontaneamente em línguas, tá? Então, agora não com a mente, mas agora é o teu espírito cantando diretamente para Deus. Um acesso direto, exclusivo com o trono. Vamos lá. Letora la mama basore beria maramana, licora mandara la sodere de deria barabaya, ritore masondoro motore andere de berebe, rama malamai, shondoro mori cantore le beriabas, shodore di andora mama mamasso. É isso, simples, acessível, qualquer um pode, basta querer. Amém? Aleluia.